Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada. Para você que está assistindo esse vídeo, independente do horário, eu sou Eduardo Henrique e no vídeo de hoje eu queria comentar sobre o episódio 6 de O Segredo na Floresta. Foi uma sessão assim muito foda, nos dois sentidos, né? Tanto de entretenimento quanto de dor e sofrimento. Mas vamos lá. Essa é sem sombra de dúvidas das 6 sessões que eu assisti de O Segredo na Floresta. Eu acho que a sessão 4, a sessão 3 estão bem altas assim no ranking de nível de sofrimento. Mas a sessão 6 também não é pouca coisa não, cara. A sessão 6 de No Segredo na Floresta é bem pesada. Eu, assim, é cerca de 1 hora de sessão, 1 hora e meia só de tragédia acontecendo ali. Basicamente o restante... eu já ia começar a falar spoiler, mas antes eu já vou deixando um aviso pra você que tá assistindo meu canal pela primeira vez, assistindo esse vídeo, primeiro contato. Essa aqui é uma série de resumos de episódios que eu faço, né? Eu tô reassistindo Ordem Paranormal, e aí eu tô reassistindo o episódio 6 de O Segredo na Floresta. Eu já fiz uma review do primeiro episódio de O Segredo na Floresta, segundo, terceiro, quarto e quinto. E agora é o review do sexto episódio, só para deixar claro. Então vai ter spoilers, tá, dessa sessão. Talvez tenha spoilers até envolvendo o universo de Ordem Paranormal. Então vamos voltar ao assunto. Então, cara, é uma sessão que o início dela é muito angustiante, tá ligado? Porque, principalmente pra quem tá reassistindo, porque você sabe muito bem o que vai acontecer. Você sabe muito bem que a gente vai ver todas aquelas cenas absurdas dos Galdérios morrendo, matando, se matando. É uma cena bem chocante, tá ligado? Tipo, a cena do Brulho é uma cena bem pesada, cara. É uma cena bem pesada. Assim, eu lembrava dela, mas revê-la teve um impacto ainda maior, porque ela é muito gráfica, tá ligado? Tipo, na narrativa, né? Ela não tem nada explícito, mas ela é muito narrada, a narração dela é muito explícita, né? E a gente vê o Arthur quase morrendo, o Joey quase morrendo, um sufoco absurdo. Eu acho que o que melhor define essa sessão é desespero, tá ligado? Desespero, correria, maluquice. Porque ela é uma sessão que não é nem um pouco tranquila, tá ligado? Ela foi uma sessão que começa com ele saindo no tiro com o restante dos assombrados, e os Galdérios ainda tendo que lidar também com os assombrados e com o Virgulino, né, com aquele bichão lá, poderoso lá, que controla a mente da rapaziada. Ainda tem isso, né? O Virgulino ainda tem um poder de controlar a mente, e consegue controlar a mente do Thiago, faz o Thiago dar um soco na costela da Liz, controla a mente do César e faz o César dar um tiro no Joey, quase o matando. Eu acho que, assim, o Segredo na Floresta ele é bem trágico, assim, no início, né? Ele é muito trágico mesmo. Assim como a Ordem Paranormal como um todo, né? Tem muito esse costume de tragédia. Eu acho que isso faz, por exemplo, é, um fã de Ordem já tá, entre aspas, acostumado, né, com tragédia. Porque meio que a gente é moldado a assistir uma temporada já imaginando, tá, quem vai morrer. Seja do protagonista ou seja dos NPCs. E assim, essas campanhas principais, né, que na época não se imaginava as ideias dos spin-offs, nem nada do tipo. Em O Segredo na Floresta, o mundo de Ordem ainda estava se construindo, estava numa fase inicialzinha, assim, estava começando a ganhar mais escopo, mais corpo, mais independência também. Então é bem início, né? Mas a sexta sessão, pelo menos para mim, ela é muito triste mesmo, porque não tem como ela não ser sobre luto. A sexta sessão, ela é muito sobre luto. A quarta sessão também foi sobre luto, mas a sexta também é. Por quê? É o enterro dos Galdérios, cara. Ver a Ivete do jeito que ela ficou, mal pra caralho, chorando pra caralho, desesperada, sem esperança, completamente triste e deprimida, é entendível pra caralho, sabe? Mas ainda assim é muito triste. Eu não vou mentir. Quando eu vi a parte do Arthur se despedindo dos Galdérios, isso foi um pouco antes de eu ir deitar e dormir. Eu acabei chorando vendo essa cena.
porque ela é bem pesadinha, bem pesada mesmo. Principalmente quando o Arthur tenta jogar a moeda, por causa da tradição, né, dos Caldérios, que quando um membro da gangue morre, ele joga uma moeda no túmulo, né, da pessoa. Quando o Arthur não conseguiu jogar a moeda no túmulo do Brulho, eu confesso que eu fiquei mal. Falei, caralho, mano. Ai, ai. O Brulho e o Christopher, pra mim, eles são personagens que... Um é um personagem de player, e o outro é um personagem NPC, mas que tinha um potencial de, se continuassem vivos, eles seriam tão ricos para a narrativa, eles seriam tão interessantes para a narrativa de Ordem. Eles cumpriram o papel deles, obviamente, mas seria muito interessante ver eles ali, poder, por exemplo, ver eles convivendo com seus filhos, tá ligado? Ver o Arthur com o Brulho até o final de O Segredo na Floresta, eu acho que seria bem mais tranquilo o Arthur, dado aquele final do Thiago, porque ele pelo menos teria o pai dele. A mesma coisa serve pro César. O César conseguiria aguentar mais o trauma da morte do Thiago. Ficaria todo mundo mal? Obviamente ficaria todo mundo mal, mas ainda assim, as coisas iriam ser mais tranquilas, tá ligado? Eles iriam lidar com o Santo Berço, acho que de uma melhor forma. Mas assim, foi muito triste, tá ligado? Tipo, o desespero do Arthur ali, quando ele tava no hospital, depois que ele foi tratado, fez a cirurgia. O Joey também fez cirurgia, tudo certo. Aquele desespero do Arthur de saber que tinha acontecido alguma coisa, sabe? Ele perguntando pra enfermeira, cadê o Brulho? Cadê o Brulho? E todos nós já sabíamos o que tinha acontecido. Cara, ele tomou 9 de dano de sanidade. 9 de sanidade quando percebeu que o Brulho morreu. Esse é o tamanho que o Brulho tinha pro Arthur, tá ligado? E eu acho que, dado o futuro de Ordem, né? Pra quem, assim como eu, já assistiu todas as temporadas, isso faz rever esse início da história do Arthur. É muito emocionante. Porque a gente sabe muito bem o quão importante ele se torna. O quão importante ele é. O quanto que ele carrega. O Arthur carrega muitos fardos mesmo. Ele tem uma simbologia muito grande, cara. Arthur Severo é um personagem que contém muito conteúdo, muita coisa mesmo, assim. Eu particularmente acho ele um dos melhores personagens de Ordem, justamente pensando no macro mesmo, no escopo. Por isso que ele é o rosto do livro de regras, por isso que o Arthur ele aparece na animação do final de Hexatomb, porque ele é o protagonista de Ordem, tá ligado? Essa é a minha linha de raciocínio, tá ligado? Mas voltando ao episódio, é um episódio muito triste, muito depressivo mesmo. Ah, só que ele termina com algumas informações interessantes, né? Vamos lá. Eles descobrem que... O seguinte, eles pegam o celular do Christopher. Sim, o celular do Christopher ficou com o César. E eles descobrem que lá no cemitério de Pequena Carpa, onde está enterrado o Rafael Montes, pra quem não lembra, é aquele corpo que tem aquele símbolo, tá ligado? Tatuado na mente. Na mente não, caralho. Na mente não, na testa, tá ligado? E lá onde ele foi enterrado, o, o Victor... O Victor Hut, eu acho que esse é o nome do policial. O policial Victor fala pra eles que... Pra Elizabeth, no caso, que tá ali ao redor do túmulo tá crescendo grama morta, tá ligado? A grama tá ficando morta e deram um apelido do túmulo de túmulo assombrado, tá ligado? Túmulo nesse sentido, né? E aí eles descobrem que, bem, aparentemente tem alguma coisa paranormal em volta do túmulo e a sessão termina com esse fechamento do início, meio e quase fim, que é só sofrimento, dor e tristeza e tragédia. Aí aos pouquinhos eles vão lidando um pouco melhor com toda essa desgraceira que aconteceu durante o episódio 5 e o próprio episódio 6. E eles terminam já se preparando para investigar o túmulo do Rafael Montes. Então, basicamente é isso. Esse episódio ele é muito importante para a história de Ordem e de O Segredo na Floresta como um todo, principalmente para O Segredo na Floresta. Mas é isso. E você?
O que você achou desse episódio? Se caso você assistiu ele pela primeira vez ou reassistiu ele. É um episódio muito bom, eu recomendo. Mas basicamente foi isso o vídeo de hoje. Eu confesso que eu fiquei bem pensativo, né? Esse foi um episódio que me deixou bem pensativo. E como eu sempre faço, eu não assisti ele inteiro de uma vez. Eu reassisti ele picotado, assim, né? Aos pouquinhos. E é isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até amanhã.